Machado de Assis nasceu em 1839. Ele nasceu aqui já no final, né, da primeira metade do século XIX. É interessante a gente entender que o Machado nasce no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, a sede da corte. Era também de família pobre, ele nasceu no Morro do Livramento. O pai era mulato, ele era neto de escravos alforriados. A mãe morreu quando ele era ainda criança e o pai casou novamente. E essa madrasta foi uma pessoa muito boa para o Machado, porque percebeu no garoto as inclinações, né, que ele tinha aí para as artes, para a literatura, para a escrita, o desejo dele de conhecimento. E aí então ela incentivou, né, que ele estudasse, que ele se letrasse, né, e assim Machado, né, então teve a oportunidade de começar seus estudos. Ele foi trabalhar ainda cedo, né, na adolescência, numa tipografia, né, que é uma espécie de gráfica, um pouco de livraria que tinha naquela época. E lá nessa tipografia ele entrou em contato com vários autores, vários textos e muitos intelectuais da época. Então ele foi motivado a começar a escrever seus textos e ele começou a publicar esses textos em um formato que era muito comum no século XIX, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que era o formato de folhetim. Né? O que é um folhetim? É como se fosse um fascículo de jornal, né? Você imagina assim, um caderno de jornal que saía naquela época. E os autores eles costumavam publicar suas obras por capítulos nos folhetins, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente. Então, quanto melhor fosse, né, a história que estivesse sendo construída capítulo a capítulo, então mais sucesso e, por consequência, mais dinheiro arrecadava esse autor. Então Machado iniciou sua produção literária escrevendo em folhetins, publicando suas histórias nos jornais, até que ele então atinge aí uma importância no cenário literário, mas, né, vamos fazer aqui uma observação, nesse período, quando Machado começa a escrever seus primeiros textos, a gente está aí em vigência, vamos dizer assim, né, da escola literária que era o romantismo, né? O romantismo foi uma escola que teve muito peso no Brasil no século XIX. Talvez ela fosse a primeira escola de alcance de público, uma coisa que a gente não tinha ainda no Brasil, embora a gente tivesse uma produção muito grande. A gente vai falar de outros períodos literários que antecederam o romantismo, mas é interessante a gente ver que o romantismo ele foi mesmo um divisor de águas na literatura brasileira, e então Machado ele começa a escrever dentro das características românticas. A escola, o estilo de época que o cercava, então, era o romantismo. Então ele escreve alguns contos, mas principalmente ele vai escrever romances dentro da temática e do estilo do romantismo, que foi Helena, A Mão e a Luva e Yaya Garcia, né? Essas três obras, esses três romances do Machado são do que a gente chama da sua fase romântica, certo? E não vamos confundir aqui romantismo, escola literária, com romantismo, gesto romântico, ato romântico, né, que envolve uma história de amor. Romance que nós estamos falando aqui é do gênero literário, que envolve personagens, um enredo, um tempo, um espaço, que tem um narrador, e geralmente tem tudo isso de forma bem detalhada, né, o que a gente chama de livro. Né? Machado escreve Helena, Machado escreve A Mão e a Luva, e Machado escreve Yaya Garcia, que são romances dentro do gênero literário romance, românticos, porque estão dentro da escola do romantismo. Então ele escreveu esses romances românticos. Até que, em 1881, então Machado vira uma página tanto para sua própria escrita como para a literatura brasileira como um todo.